Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui com vocês. Eu vim falar hoje para vocês sobre Cloud Computing e aliado na LGPD. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Vitória, mas podem me chamar de Mavi. Tá? Todo mundo me conhece assim, acho que até minha mãe não lembra mais do meu nome. Tá? Para quem não me conhece, então, Maria Vitória, sou especialista em segurança da informação. Atualmente eu atuo na área técnica de segurança de redes da Protega Security. Sou líder do programa ONCE Tech Brasil. Tá? Sou certificada Fortinet até NS5 e certificada Oracle Cloud também. Tá? Eu pretendo trazer essa apresentação para vocês. Como a gente tem vários níveis aqui de participante, então eu vou fazer uma pincelada geral na nossa lei para deixar todos a par do que está acontecendo no Brasil atualmente. Tá? Então vamos lá. LGPD é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ela entrou em vigor em dezembro de 2018, no que diz respeito à criação da ANPD, que é a Autoridade Nossa Nacional de Proteção de Dados. A ANPD é um órgão que tem como principal atividade fazer a realização da fiscalização para o cumprimento da lei. Tá? Todos os demais artigos da lei, ele passará a vigorar a partir de agosto de 2020. Eu coloquei na minha apresentação a data de 1 de janeiro de 2021 cortada, porque até ontem à noite essa era a data, então a gente ainda está tendo algumas mudanças nos últimos meses, a gente teve algumas mudanças dessa data, então ela ainda está flutuando. Tá? Ontem teve a mudança, voltou para agosto de 2020 a aplicação dos outros artigos, e as aplicações de sanções será a partir de agosto de 2021. Tá? Lembrando que a LGPD ela só se aplica no que refere aos dados de pessoa física. Tá? Ou seja, os meus dados pessoais, meu nome, meu CPF, ou qualquer outro dado que me identifica, eles precisam estar seguros e protegidos dentro de qualquer organização. No Brasil, seja meus documentos dentro do setor de RH, por exemplo, ou meus dados dentro de um setor de um sistema de terceiro, eles precisam estar em compliance com a LGPD. Tá? Eu não vou me aprofundar muito na lei, nos artigos e nos incisos, mas eu vou trazer algumas informações essenciais para a gente contextualizar. A lei traz definições dos tipos de dados e eu vou focar nos dados pessoais e dado pessoal sensível. Tá? A LGPD, ela compreende os dados de todas as pessoas físicas, identificadas por dados ou identificadas por eles. O que eu quero dizer com isso? Nós temos dados que nos identificam instantaneamente. Então, meu nome, meu CPF, minha CNH, a minha impressão digital, qualquer material genético, eles me identificam instantaneamente. Ninguém precisa falar. Se alguém falar Maria Vitória Treco, eles já vão ligar a minha imagem. Tá? Agora, quando eu falo de dados sensíveis, são os dados que, isoladamente, eles não identificam uma pessoa. Então, eu posso ter data de nascimento, cor de pele, sexo, mas a associação desses dados podem identificar o titular, tá? Então, imagina que a gente está numa empresa, tem 50 funcionários, aquela festinha maravilhosa de final de ano, trocas de presentes e o famoso amigo secreto. E chega alguém e fala que tem uma mulher de cabelo curto e libriana. Tá? Com esses dados, eu já consigo chegar na conclusão de quem é essa pessoa. Então, o objetivo da LGPD de diferenciar os tipos de dados, ela quis, na verdade, conferir proteção extra ao titular dos dados, que no caso somos nós mesmos. Porque os dados sensíveis, eles envolvem também temas polêmicos, de fórum íntimo, então são capazes de gerar algum tipo de discriminação ou preconceito. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu assinalo lá, que eu coloco qual que é a minha religião no formulário, tá? E alguém tem acesso a essa informação, eu posso sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de discriminação dentro da organização ou dentro de uma instituição de ensino por causa disso. Se um candidato ele está numa entrevista de emprego e alguém descobre que ele é portador de alguma doença, e alguém pode simplesmente desconsiderá-lo para aquela vaga por algum tipo de preconceito contra isso. Então, assim, as informações
Os dados sensíveis também possuem regras de utilização e também exigem cuidados redobrados no seu tratamento. Tá? E agora eu vou lançar uma informação muito importante. A LGPD também exige que o armazenamento desses dados sejam feitos em território nacional. Meus amigos, além de proteger as informações, desde a fichinha lá do RH até os dados do motorista que está entrando na sua empresa, você ainda tem que armazenar esses dados dentro do Brasil, tá? Aí vocês podem estar se imaginando aí, Mavi, se a LGPD exige o armazenamento de dados dentro do território brasileiro, como é que a cloud pode ajudar a gente, né? Sendo que a cloud hoje, ela é tão presente dentro das empresas, mas ainda muita gente não tem o conceito da cloud, né? O que é? Onde nós podemos chegar com isso? O que nós podemos fazer com isso, né? Mas calma lá, meu amigo, meu jovem padawan, não se desespere. Eu vou situar vocês nisso. Tá? A cloud, como eu disse, ela já é uma realidade para grande parte das empresas. Nos últimos anos, a gente vê um crescente número de informações sobre cloud, é sempre o assunto do momento, e todo mundo vive falando disso. Mas todo mundo se lembra qual que é a definição de cloud? Tá? Eu peguei uma definição da AWS, que hoje é o maior player de public cloud do mundo, tá? E eles dizem o seguinte: a computação em nuvem é a entrega de recursos de TI sob demanda por meio da internet com definição de preço de pagamento conforme uso. O que eu quero falar com isso? Que hoje eu não preciso mais manter um data center físico cheio de storage, cheio de recursos computacionais para virtualização. Eu simplesmente posso falar: olha, eu preciso de uma máquina com X recurso, quero deixar ela no ar por 30 dias para validação de algum software, e eu vou alugar e vou simplesmente pagar por essa utilização, exatamente pelo recurso que eu estou usando e exatamente pelo tempo que eu estou deixando essa máquina ligada. Tá? Então, apesar do nome nuvem, esses recursos computacionais estão dentro de um data center físico. Só que essa gerência não está sob o nosso comando. Tá? Tem uma empresa cuidando disso. O que leva ao nosso próximo conceito, que são as regiões, que são as localidades físicas onde os data centers estão disponíveis ao redor do mundo. Então, independente do player que você trabalhe com, se é AWS, se é Azure, se é Oracle Cloud, todos eles possuem data centers espalhados, tá? E esse conjuntinho de data centers, a gente trabalha com isso como regiões. Então, como vocês podem imaginar, é completamente possível eu ter a cloud e armazenar meus dados dentro do Brasil. Porque eu tenho regiões no Brasil, eu tenho data centers físicos aqui dentro, tá? Eu coloquei alguns players para a gente estar conhecendo aí. Tem desde AWS, Azure, que são as mais conhecidas, como Google, IBM. Eu trouxe duas novas, que seria Inove e Brasil Cloud, que são clouds brasileiras, são empresas brasileiras, tá? E o objetivo de trazer essas informações é que nós possuímos a flexibilidade de escolher com o parceiro de cloud que eu quero trabalhar. Eu posso trabalhar com um deles, eu posso trabalhar com 3 deles, e isso é uma decisão totalmente pessoal, é da empresa, é uma decisão de negócio, mas eu tenho opções de escolha, tá? E o mais legal é que, se a gente for pensar bem, essas empresas estão dentro do Brasil, essas empresas possuem data centers físicos, essas empresas possuem funcionários brasileiros, tá? Clientes brasileiros. E esses players de cloud, independente de qual seja eles precisam estar compliance com a LGPD. Porque eles estão no Brasil e eles automaticamente vão precisar estar em compliance com os meus dados, os dados que eu coloco lá dentro e os dados que vocês colocam lá dentro. Então, do mesmo jeito que as clouds que têm operações na Europa precisaram fazer adequações e entrar em compliance com a GDPR, que é a nossa lei de proteção de dados da Europa, da União Europeia, né, vamos dizer assim, eles também vão precisar entrar em compliance com a LGPD. Do
Do mesmo jeito que assim que os Estados Unidos sair com a nova lei de proteção de dados deles, as clouds também vão precisar se adaptar nisso. Pelo menos as regiões de trabalho com dados daquela localidade, eles vão precisar estar sim em compliance. Então, a gente pode escolher as nossas regiões. Eu posso, então, armazenar dados em cloud, estando no Brasil. Então, eu posso, sim, fazer isso com os dados que são, são compliance aí dentro da LGPD. Só que tem um assunto muito importante quando a gente fala de cloud, né? Todo mundo já levanta a bandeirinha do segurança. E, realmente, segurança em cloud é algo muito preocupante. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês como é que funciona o modelo de segurança na cloud, tá? Esse é um modelo compartilhado. Então, nós temos uma parte da responsabilidade disso da cloud e uma parte da responsabilidade nossa do cliente. Qual que é a responsabilidade da cloud? Ele tem a responsabilidade na infraestrutura física. Então, ele tem todos os recursos físicos de computação, armazenamento, rede que ele oferece, alta disponibilidade desses recursos e prover a segurança do acesso físico a esses data centers, isso é responsabilidade da cloud. Qual é a nossa responsabilidade como cliente? Todo o resto. Infelizmente falando, sim, todo o resto. Tudo que eu coloco dentro da cloud, seja uma aplicação, seja uma máquina, seja um software rodando, é de responsabilidade minha. Se eu subir um arquivo PDF dentro da cloud, esse arquivo é de responsabilidade minha. Eu tenho que proteger esse arquivo. Tá? Se eu quero ter backup desses dados, isso é uma responsabilidade minha como cliente realizar esses backups. Tá? Se eu vou utilizar criptografia, também é responsabilidade minha. Então, assim, a responsabilidade de grande parte da cloud é nossa e a gente não tem como fugir disso. Tá? Mas a cloud também, ela não chegou para a gente e falou assim, se vira aí, eu estou dando aqui os recursos físicos, protejo o meu data center fisicamente, mas você se vira com o resto. Ela também fornece ferramentas dentro da própria cloud, da própria infraestrutura deles, que você pode utilizar para ganhar mais segurança. Então, sabemos que o 100% seguro, né, que é aquilo, eu quero estar 100% seguro, isso não existe. Mas a empresa tem que tratar a cloud como qualquer outro recurso. Então, a gente pode, sim, atingir um grau de maturidade de segurança dentro da cloud. Tá? É lembrar que isso é um recurso e que nós temos que tratar ele como qualquer outro recurso dentro da nossa empresa. Então, realizar o controle de acesso a informações e recursos. Nós podemos habilitar criptografia, habilitar firewall. Quem pode acessar o quê? Quem pode acessar essa informação? Quais redes pode ter acesso a minha? Tá? Nós podemos fazer isso, tá? Como cliente, e a cloud nos dá a ferramenta para fazer esse controle, para fazer essa gestão. E isso, para a gente implementar isso, basta ter todos os processos mapeados. Tá? Então, nada que um bom mapeamento de processos, fluxo de acesso, matriz de responsabilidade, tudo isso vai nos ajudar a deixar a cloud mais segura. Tá? Então, sim, a cloud pode ser utilizada na empresa, não só como compliance de armazenamento de dados da LGPD, tá? Mas como qualquer outra lei. Se você tem uma lei que obriga você a armazenar logs por 5 anos, você também pode usar a cloud para isso. Também pode trazer segurança para dentro da cloud, tá? Você pode também armazenar documentos financeiros. Você tem aí, a gente sabe que as responsabilidades fiscais são grandes, nós temos que guardar todas as informações. A gente também pode armazenar isso em cloud com segurança, tá? E também manter esses dados no Brasil, conforme a LGPD pede para a gente. Então, na verdade, gente, eu queria mais trazer assim, nós como consumidores, nós precisamos explorar as nossas possibilidades. Então, eu sei que a LGPD está batendo na porta de todo mundo, eu sei que tem empresas que já estão mais maduras nisso, tem empresas em processo, tem empresas que ainda não começaram, mas nós temos que explorar quais são as nossas possibilidades de deixar essa empresa compliance, o que pode nos ajudar nesse momento. Tá? Então, eu realmente acho que a cloud, usar recursos cloud, usar armazenamento em cloud, além de ser possível, tá? Usar no quesito de LGPD, eles também vão ajudar a gente a ficar compliance
nessa tarefa árdua aí de todas as empresas, tá? Mavi. Oi? Oi, Andréa, estou na escuta. Eu tenho algumas perguntas que eu acho interessante a gente tentar entender. Eu ia falar, vamos encerrar e eu vou abrir para perguntas por causa do nosso tempo. Não, fica tranquila que a gente está ok. Mas o Vladimir está perguntando se para manter o backup a empresa não teria que ter uma estrutura física, inviabilizando a contratação da cloud. Peraí, para ter um backup. Se a empresa não teria que ter uma estrutura física para tal, inviabilizando a contratação da cloud. Não, Vladimir, não precisa, porque a cloud, como ele tem um quesito que eles chamam de alta disponibilidade e resiliência, então imagina que dentro de uma região você não tem só um data center, você tem vários data centers, tá? Esses data centers são separados, então você tem cada data center recebe sua fonte de energia, cada data center recebe sua fonte de rede. Então, assim, cada região da cloud, tá, independente do player, é preparado, tá, para você poder fazer réplicas dos seus dados dentro da própria cloud, tá, em ambientes de data centers, máquinas, em clusters diferentes, para você realmente ter um backup. E lembrando que também temos muitos players de cloud que você tem regiões, tá, que você tem um spare, tá? Então você pode ter duas regiões na América Latina ou duas regiões nos Estados Unidos, que uma pode ser spare da outra. Então, num caso muito grave de um furacão, alguma coisa que impacte toda aquela região, a cloud ainda vai estar up e você ainda consegue ter acesso aos seus dados, tá? Não sei se eu expliquei, depois dá um feedbackzinho aqui no chat. Beleza. A Luciana, nossa OMSI, está perguntando se os provedores internacionais de cloud têm data center e servidores físicos localizados no Brasil ou só a administração é localizada no Brasil? Não, nós temos, tá? A AWS tem uma região no Brasil, em São Paulo. A Azure tem. A Oracle também abriu no último ano uma localização no Brasil, fora que a gente também tem clouds públicas. Clouds brasileiras entrando no mercado, tá? Que também, essas clouds brasileiras ainda eu não conheço, não trabalhei com eles, mas a proposta deles ainda para LGPD é extremamente interessante. Eu acho que vale a pena conferir também e dar um espaço aí para nossas empresas nacionais. Mas sim, a gente tem data centers físicos no Brasil.